Não nota a bagunça, por favor. Bem, muito boa noite, nós somos a equipe Nigem e hoje nós vamos apresentar o nosso sistema de gerenciamento de coworking para os senhores. Primeiro a gente tem que falar sobre o coworking no mundo. Então, o que é um coworking? Ele é considerado o escritório do futuro, é um modelo para prestação de serviços, onde ao invés de você ter um escritório que seja só de uma empresa ou só de uma pessoa, você tem um escritório compartilhado entre diferentes pessoas, diferentes equipes, e, bem, ele fica disponível para todo mundo poder utilizar. Quem quiser pode reservar o seu espaço, pode reservar tanto apenas um assento quanto uma sala inteira, e toda a ideia dele é você incentivar o networking entre as pessoas. O conceito surgiu em 1900, mas nós só realmente tivemos essa colocação em prática no ano 2000, a partir do San Francisco Coworking Space, que foi o primeiro espaço de coworking do mundo, em que basicamente era essa a ideia: você poderia reservar o seu lugar e bastava ir até lá e você poderia trabalhar por conta própria, ou você poderia conversar com outras pessoas e pedir ajuda no seu projeto ou ajudar outras pessoas. E em 2008 nós tivemos o primeiro coworking surgindo no Brasil. A tendência dos coworkings é continuar crescendo. Como vocês podem ver, em 2020 nós tivemos cerca de 19 mil coworkings abertos no mundo inteiro, e a tendência é que ele vai aumentando para um estimado de 41 mil em 2024. E espera-se que ele ultrapasse até mesmo 40 mil coworkings em 2024. Claro, foi uma indústria que também foi impactada pela pandemia da Covid-19, mas com o retorno e toda essa inovação que está vindo com o retorno com todo o retorno de atividades presenciais, é se esperado que o coworking cresça para as empresas que não querem mais investir no velho ter o meu próprio escritório. E por que você usaria um coworking e não o seu escritório próprio? Primeiro de tudo, pela economia. Você não vai ter que ter o seu escritório com as suas taxas, com as suas contas. Você aluga quando você precisa e você usa quando você precisa. Também é bom para você incentivar o networking da sua equipe. Talvez você possa até encontrar novas pessoas para você contratar durante esse networking. Você tem um maior foco em grupo. As pessoas não ficam lá só conversando, mesmo que a ideia principal seja networking. Você tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e isso incentiva com que todo mundo continue trabalhando no projeto. E você também pode integrar o home office. Então, ao invés de ter um escritório onde a pessoa precisa ir 5 dias por semana, você pode manter a pessoa indo apenas 1 ou 2 vezes por semana no coworking e mantendo o resto do seu dia de home office como quiser. A nossa proposta é uma aplicação de fácil uso para o cliente. Então, o cliente não precisa fazer muitas ligações, entrar em contato de diversas formas. Ele faz o cadastro e o login, tendo a recuperação de senha dentro da aplicação, faz o agendamento do seu espaço individual ou coletivo para a sua equipe, paga direto na aplicação através da API do Mercado Pago, e para acessar o coworking, ele utiliza o QR Code que é disponibilizado pelo próprio sistema. E para atrair os donos de coworking, que são os principais clientes da Nigem, nós temos páginas únicas que seguem o estilo da empresa, através do método White Label, onde o site é personalizado. Você pode escolher o seu logo, as imagens, os textos, os ícones, tudo que você quiser pode ser personalizado ali dentro para se encaixar no seu estilo. Você também tem a opção de conectar o seu domínio, caso você já tenha um domínio previamente, e nós também oferecemos dashboards com informações atualizadas do nosso coworking. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os planejamentos e as entregas do nosso projeto, né? Aqui o slide sobre colaboradores da Nigem. A primeira que sou eu, como definida Scrum Master, Lucas como desenvolvedor, a Beatriz, Bruno e Gabriel também, e Fernando como PO, porém esses cargos fictícios foram apenas esses os nomes, né? Fictícios. Pode passar. A gente se organizou com sprints, né? Seguindo a metodologia do Scrum. Toda semana a gente estipulava
as tarefas e os story points para cada uma delas, e os encarregados para sucumbir. E para garantir todo esse processo de desenvolvimento da aplicação, manter ela mais organizada e ter um controle melhor de todo o progresso. Aqui, sobre as entregas, a gente colocou mais ou menos o que a gente fez em cada uma delas e a perspectiva dessa última no final. A POC, a gente entregou o cadastro da nossa aplicação com as informações essenciais pessoais do usuário. Na MVP, a gente garantiu o login e a reserva, onde esse cadastro já tinha sido feito, o usuário já colocou seus dados pessoais, ele conseguia se logar na plataforma e pelo menos realizar uma reserva. E aqui para a proposta final, a gente promete a recuperação da senha, o cadastro de novos coworkings, o aluguel de um espaço, o pagamento, né, efetivamente, o acesso via QR Code, que pode ser usado no momento fictício, óbvio, mas na entrada do estabelecimento em si, para autenticação de entrada, relatórios, né, mensais, semanais, periódicos, sobre as informações do coworking para o seu administrador, com acessos, né, restritos ao administrador, e essa personalização white label, né, que era o carro-chefe e um dos principais diferenciais da nossa aplicação, permitindo personalizações, customizações, tudo a maneira e a identidade visual do coworking do nosso cliente. Eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Então, para back-end, a gente resolveu utilizar a linguagem de programação Python, usando o framework Django como arquitetura MTV, que é o Model Template View para o back-end. Pode passar? Para o desenvolvimento front-end, a gente usou, além do HTML e JavaScript, o auxílio do framework Bootstrap, que auxiliou a gente com a estilização e padronização dos templates, campos e botões. E a gente utilizou também algumas bibliotecas disponibilizadas pelo próprio Django e Python, que ajudou a gente na criação de algumas funcionalidades do nosso sistema, como a geração do QR Code, a recuperação de senha, e também utilizamos o Power BI para a geração do nosso dashboard. Pode passar. Bom, para a parte do banco de dados do sistema, nós revisitamos a construção de todas as tabelas, adicionamos e removemos ou importantes. Desculpa, Lucas, o seu microfone está falhando bastante. Sério? Deixa eu ver meu Wi-Fi. Vou trocar de Wi-Fi rapidinho. Dá para acelerar essa parte do Lucas, pra gente não perder tempo, talvez? Ou não sei. Eu acho melhor esperar ele voltar. Okay. Fez o texto certinho. Tá dando para me ouvir agora? Uhum. Sim, melhorou bastante. Tá bem. Então, para a parte do banco de dados dos sistemas, nós revisitamos a construção de todas as tabelas, adicionamos e removemos algumas colunas que não eram importantes ou que seriam importantes. A gente também criou tabelas intermediárias, quando tinham tabelas com relação N para N, e desfizemos chaves estrangeiras que ligavam uma tabela à outra. Pode passar? Aí um pouquinho de como ficou o modelo. E para o Dash, a gente seguiu as melhores práticas para a construção dele. A gente criou uma tabela específica para as datas, a gente centralizou as movimentações dos registros e utilizamos parâmetros em todas as consultas à base de dados, o que permite uma alteração mais rápida da fonte de informações. Para a busca dos dados, foi utilizado um script Python, em que foi instanciado um objeto MySQL de conexão ao banco. Depois, as linhas retornadas elas foram adicionadas em uma lista que ela é convertida em um objeto panda.dataframe, que é aceito pelo Power BI, que foi a plataforma que a gente utilizou para gerar os relatórios. Em cada consulta que acontece na base, ela é selecionada uma view,
que representa uma dimensão, que são tabelas de descrições de clientes, empresas, por exemplo, ou uma fato, entidades com movimentações, então, por exemplo, as reservas. E para a criação das métricas de análise, nós priorizamos o valor monetário e a quantidade de reservas feitas, e segmentadas ao longo do tempo por cliente. Então, também é possível a aplicação de filtros das características e do tipo de espaço. Bom, em relação à arquitetura, né, então o primeiro desenho ficou assim, o usuário realiza a aquisição a partir do navegador ali, né, então ele acessa um dos nossos domínios aqui, como por exemplo o NewGen App ou Millennia Corp, né, então a instância ele recebe essa requisição e o Django Hosts ele faz o tratamento dessa requisição. Então tem uma lógica ali que ele busca a aplicação correspondente, né? Então se a pessoa acessou NewGen app.link, a aplicação NewGen vai ser instanciada, né? E também o banco de dados correspondente também instanciado, né? E quem faz esse gerenciamento é o serviço da AWS, né? Que é o Amazon RDS. E nós temos ali um bucket na Amazon S3, né, que possui ali os nossos arquivos estáticos. Pode passar. E nesse primeiro desenho aqui, né, na verdade, o segundo desenho, isso daqui é a nossa pipeline, na verdade, né, então nós fazemos os commits ali no Subversion, depois nós passamos também para o GitHub, né, faz commit lá, porque ele tem uma melhor compatibilidade ali com os serviços da Amazon, né, principalmente o AWS Code Pipeline. Então, a primeira etapa é essa, né, ele pega o repositório. Na segunda etapa, nós utilizamos aqui o AWS Code Build, que ele empacota a nossa aplicação. Então, o bucket do S3 ele recebe esse pacote e o Code Deploy ele pega esse pacote da aplicação e manda para nossa instância do EC2, né, o servidor, e já é disponibilizado na internet, então é um processo automatizado. Aí aqui embaixo, esse terceiro desenho aqui, é mais detalhado, assim, dentro já de como funciona ali o nosso servidor, né? Então nós temos aqui o Engines, né? Ele recebe essas múltiplas requisições paralelas aqui de client, e nós temos aqui também o Unicorn, que ele faz a comunicação mais interna ali, né? Então ele faz uma chamada da aplicação ali no Django, num arquivo chamado WSGI. Então o Unicorn ele é nosso servidor aqui mais interno, né? E nós temos aqui o Engines, que ele faz essa comunicação externa. Pode passar. Aqui, na verdade, é um teste, né? Um teste de segurança na nossa aplicação aqui, no nosso site, né? Então, como podem ver, os sites tiraram nota máxima aqui. E isso se deu também porque nós fizemos uma configuração extra dentro lá do NGX, que possibilitou a gente atender todos os requisitos, né? É isso. Esse daqui é o outro teste. Também nota máxima. É isso. Bem, agora Aplicação? Gabriel pode fazer a aplicação. Tá bom, também. Boa noite. Então, para mostrar a aplicação, eu achei interessante a gente começar pelo cadastro, né, o instanciamento do cowork, né. Então aqui a gente tem 5 links, por exemplo. Esse daqui está sendo usado. E a gente tem basicamente 5 domínios cadastrados na nossa aplicação atualmente. E na hora do cadastro é para selecionar um dos domínios. Então, para os professores testarem, eu peço aqui, por exemplo, sei lá. Daniel, eu vou passar os links e aí quando vocês forem cadastrar, vocês coloquem, cada um use um desses domínios que vai estar lá para selecionar. Mas eu vou mostrar aqui também, não tem problema nenhum. Então, aqui está o nosso site, né? Então, ele vem aqui para cadastrar uma conta, ou também ele pode vir daqui, né? Se ele não tiver logado, ele desce aqui embaixo, tem um botão, faça a sua assinatura. E aí, se ele não tem, ele vem aqui para o primeiro acesso, né?
Aqui a razão social seria o nome da empresa, então vou inventar uma empresa aleatória, sei lá. Empresa nova, criativo. Colocar uma senha. CNPJ, deixa eu pegar um gerador de CNPJ, porque ele tá validando o CNPJ. Não que seja existente, mas um CNPJ que tem que ser válido. Então vou pegar também, sei lá, um e-mail aleatório aqui, sem criatividade. Telefone, eu vou colocar o meu, que está sendo validado pela biblioteca do Google. Aqui o logrador, o bairro, ok, registrei. Aí passou para a parte da assinatura. A parte da assinatura, atualmente só tem uma assinatura. Isso daqui seria em uma outra etapa, para terminar as outras funcionalidades, né, e disponibilidade. Tá, assina agora. Aqui é a opção de pagamento. Opa, eu esqueci também de passar o cartão de crédito, né, para tentar a teste. Se quiserem testar um pagamento, é com esse cartão aqui. Vou aqui, opa. Vamos aqui no cartão. Aqui e-mail ele aceita qualquer coisa, sei lá. E-mail mesmo. Aqui é o número do CPF, vou colocar o meu mesmo. Aqui quando você coloca o número do cartão. Vou pegar aqui de novo. Ué. Putz. Então, pelo visto aqui, pelo que eu entendi, na AWS, ele tá dando problema aqui, né? No erro. Então, para auxiliar aqui, eu deixei uma aplicação local, né? Caso aconteça algum tipo de erro, porque a gente está com algumas instabilidades, como a gente deu para perceber um pouco antes da aula, nesse quesito. Então, eu vou pegar aqui empresa nova, né? Tinha cadastrado com esse CNPJ. Deixa eu vir aqui. Opa! Tem que vir aqui e colocar para o localhost. Localhost. Limpar os dados da navegação aqui também. Que agora ele salvou com o link. Que link aqui, meu Deus. Tá bom, vou trocar de navegador. Então, o que aconteceu é que eu tentei usar o link, eu acabei não percebendo aqui, eu tentei usar o link que estava apontando para a AWS, né? E aí agora meu navegador ele salvou o Edge, ele está tentando entrar na AWS. Então eu troquei aqui. Acabei de salvar no host, aqui de direcionamento de DNS padrão lá do Windows. E aqui quando eu colocar no Firefox ele vai pro localhost. Foi, não tá com uma HTTPS. Tá certo. Então agora eu vou pegar o CNPJ que eu tinha logado. Se eu vim aqui para fazer a assinatura, vou logar aqui. Tá. Vou descer aqui de novo para fazer a assinatura. Ele já vai pular aqui para o plano. Agora sim. Aqui está funcionando. Por algum motivo o Mercado Pago não está funcionando na AWS. Tá. Então vou continuar aqui, pegar o nome do cartão já. Vou colocar aqui. Lá pode ser qualquer nome. E-mail também. Pode ser também qualquer. Aqui ele pegou o plano de assinatura, né? Não dá para parcelar. Mês de vencimento. Cadeia de segurança.
tem que pagar. Ele está fazendo uma consulta no Mercado Pago agora. Ele redirecionou, né? Aqui como tá no local, eu vou criar um domínio disponível, mas o que eu tava falando era isso daqui, né? Tem o Creative Work, No Work, o Overworking, aí seria para os professores escolherem cada um, mas pelo visto que no AWS não tá funcionando, eu vou testar por aqui mesmo. Então eu vou colocar, por exemplo, uma cor mais puxada para o verde, vai. Ok. Um verde escuro. Vou colocar um botão verde. Vou procurar uma logo aqui também. Aqui pode ser esse daqui. Selecionei a logo. Vou criar um coworking. Opa, falta colocar o nome do coworking, né? Eu estou criando pro nome da empresa nova, então vou colocar empresa nova. E aqui ele está carregando. Tá. Aqui é para criar uma conta super usuário, né? Porque o usuário ele já vai criar uma conta de administrador dentro do site. Então eu vou colocar aqui minha senha, né? Ele já colocou o CNPJ padrão que eu estava usando. Tá. E agora eu estou cadastrando a instância, né? E tá. Ele falou que o seu corpo está sendo gerado, o banco de dados está sendo criado para garantir a privacidade e a autonomia dos seus dados. Volte alguns instantes nessa página, porque se você vir aqui no terminal, ele está criando um banco do zero e está migrando as tabelas, né, para criar um banco para esse usuário novo que foi iniciado, né. Então, bem, aqui tem as informações pessoais, isso aqui é mais para consulta, não tem como editar. Aqui tem, por exemplo, o plano de assinatura que foi escolhido, a validade do plano que é mensal, né? Pegou o dia de hoje, somou mais de um mês. Ainda não tem domínio cadastrado. Aqui tem um botão de solicitar dados que a gente estava planejando colocar no futuro, para quando o serviço estivesse funcionando. Para um serviço, né? Caso o dono do coworking ele queira pegar os dados dele, né? Para ele não ficar preso no nosso negócio, né? Então ele vai ter essa possibilidade no futuro. Mas aqui pro ambiente acadêmico a gente decidiu não fazer essa parte, porque seria mais questão de burocracia da empresa, né? E... tá, ele já tá terminando lá. Deixa eu ver se eu dar um F5, o que vai acontecer. Opa! Ah, foi. Aqui, ó, ele já colocou, já criou a assinatura. Então, deixa eu ver se não vou cometer essa besteira de novo aqui. Vou descomentar o Creative aqui para usar no meu local. Tá? No Creative Coworking. Creative Work. Opa. Ué. Ah, ele vai tentando pelo FTPS. No caso, como no local, teria que ser o HTTP. Ah, tá bom, né? Aqui no Edit. Tá salvo aqui. Tecnicamente para estar no local. Vamos ver. Tá, no Edit foi. Aqui tá as cores, a logo que eu escolhi. Se descer aqui. Então, bem, para logar, né? Vamos usar a senha que a gente tinha usado lá, criado. Então, pera aí. Opa. Tô confundindo aqui. Deixa eu salvar aqui no Notepad. Ah, tá, beleza. Vou entrar com a senha que ele criou dentro dessa instância nova. Putz, aconteceu algum probleminha aqui. Bem, mas deixa eu ver se ele logou. Não. Tá, enfim. Tem algum problema aqui. Tem que ver o que aconteceu. Mas o que eu queria mostrar era a tela de administrador, né?
que ela tá desse jeito. Aqui é um Millennium Coworking, que é um dos domínios que a gente acabou cadastrando já, que a gente já tinha alguns dados. Esse daqui, ele tem o dashboard das reservas. Então, aqui tem uma área para ele cadastrar os funcionários novos. E aqui tem a área de salas, por exemplo, né? Vamos ver aqui na área de salas. Ixi, tá funcionando. Deixa eu ver. Tá. Bem, tem as informações do site. Vamos ver se a informação do site não está funcionando. Ah, tá certo. E aqui, por exemplo, seria o do Millennium, né? O do Millennium, eu estou no local. Ele está com essa configuração aqui. O Millennium está no ar, só que ele também teve um outro probleminha, ele não estava pegando as imagens. Então, por exemplo, se eu vim aqui, trocar a cor, colocar, não sei, colocar um roxo aqui, colocar um roxo... Coloca um rosa-choque para mostrar que está funcionando. Tá bom. Daqui, né? Assim. Ah, tá bom. Esse daqui seria a cor de destaque, a cor do fundo, a cor do rodapé. Dá para trocar o nome de exibição também. Vou colocar vermelho. Vamos manter essa logo aqui mesmo. Eu acho que não tem uma outra logo para colocar. Salvar as alterações, ele está retirando a base. Certo? E aí se eu carregar aqui. Esse rosa-choque horrível que a Yasun dissipou, né? Isso nem é um rosa-choque, mas tudo bem. Não sei o que é rosa-choque. Mas é que ele já alterou, né? Então eu vou voltar às configurações originais, que Deus me livre. Tá. Azul, salvar a alteração. Bem. Estamos muito forte, eu queria voltar, desculpa. Aí, pronto. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu posso vir daqui, configuração. Agora eu fiz as informações do site. Agora eu vou para. Aqui mostra a página inicial, né? Configuração da página inicial. Então vamos lá. Para customizar a página inicial, a gente fez esses formuláriozinhos aqui, né? A lógica que a gente usa, por exemplo, para os ícones seria um bootstrap, né? Você clica aqui, ele mostra os ícones de bootstrap. Se aqui fica mais fácil, né? Seria o usuário ele pegar aqui um ícone, né? Por exemplo, ele quer esse alarme, né? Esse alarme. Então aqui eu vou querer colocar alarme, sei lá, horário rápido, funções, reduza tempo de espera com o nosso agendamento inteligente, sei lá. Aqui ele já pegou o alarme, né? Coloquei essa área. Aqui o endereço, dá para colocar o endereço de e-mail aqui por aqui, né? Se eu clicar aqui, ele vai para uma outra página, que eu já vou mostrar. Eu não vou clicar aqui ainda não. Dá para trocar logo. Aqui dá para trocar a descrição. Então, somos o Millennium. Vou colocar aqui, por exemplo. Aqui dá para trocar as telas de trás também. Então, eu vou pegar aqui um arquivo. Tá. Compartilhamento. Eu vou colocar, selecionei um arquivo aqui e eu vou colocar, sei lá, ambiente transformador, ambiente criativo. Então, tá, tem essas operações que eu fiz. Aqui dá pra escolher um dos botões que tem, né? No momento só tem, não existe botão ou tem botão, porque a gente também pensou de disponibilizar vários botões, né, do usuário, se ele quiser criar uma página só dele, alguma coisa assim. Seria uma funcionalidade que a gente acabou cortando. Então, enfim, eu vou deixar aqui. E para salvar a operação, vou salvar porque eu mudei a descrição, mudei aqui o ícone. E a imagem, né? O slide, vamos ver. Aqui, alterou a imagem, alterou aqui o título.
alterou aqui a descrição, o item também mudou, tá certo? E aqui para outra página que eu falei, vou mudar o endereço, ele vai redirecionar para uma página para o usuário querer mexer nas informações que ele tem, né? Então aqui, por exemplo, tá errado, né? Aqui eu vou botar Rua Santo Antônio, né? Tava dessa forma aqui, Santo Antônio. Vou colocar aqui Santo Antônio e salvar. Salvando as operações. Dá uma demoradinha porque ele recarrega, né? Que a gente criou uma lógica dele criar um template para cada usuário, então ele cria um HTML para cada usuário, cada vez que faz alguma alteração que muda as páginas, né? Então, por exemplo, o e-mail o endereço ele é usado na página inicial, né? Mostrar o endereço dele. Então a gente tem que dar uma recarregada. Ué. Aconteceu alguma coisa aqui. Puxa vida. Bem, enfim, continuando aqui. Agora a gente vai para... Deixa eu pensar. Tá. Eu vou vir pela AWS mesmo. Eu acho que essa parte aqui não tem tanto problema. Deixa eu voltar aqui no Millennium. Vou usar o Millennium da AWS. Isso. Então aqui ele está no HTTPS. Então, o que agora eu queria mostrar era a funcionalidade de cadastrar, né? Fazer uma reserva, né? No caso. Vamos fazer um login aqui. Pra gente não perder tempo, eu já separei aqui. Uma senha, né? No caso. Putz, pior que eu tô pensando aqui. Perdão, desculpa, eu não vou usar no AWS, eu acabei de lembrar, né? O pagamento por algum motivo não estava funcionando no AWS, ele está funcionando só no local. Então eu vou mostrar no local, né? Pra não acontecer isso daí de novo, né? De ter parado, tá? Então, eu vou aqui no local, só ver. Certo. Então, estou também aqui. Aqui já alterou, né? Então, eu vou deslogar, não sei o que acontece, tem várias contas e tal. Eu vou conectar com uma que tenho certeza que é um cliente, né? A gente estava vendo a parte do administrador. Tá. Coloquei essa conta aqui. Que está como cliente. Então o cliente ele é redirecionado para essa página. A ideia era o administrador ele é redirecionado para aquela página lá de dashboard. O cliente não, o cliente vem para a página de início, né? Então, agendamento online, vamos escolher fazer um agendamento online. Aqui são salas que foram criadas, né, pelo administrador, por algum motivo estava dando erro aquela tela, a gente acabou tomando bola nisso, mas não estava dando erro até um tempo atrás. Tá. Bem, eu poderia escolher qualquer uma das salas, mas eu vou escolher uma mesa compartilhada, porque ela é onde tem mais cadastro e também a gente tem uma diferença, né? A gente pensou em mesas compartilhadas e mesas não compartilhadas. Mesa compartilhada não, espaços compartilhados e espaços não compartilhados. O que seria um espaço não compartilhado? Seria um espaço que ele não tem vaga para escolher, né? Então, por exemplo, eu tenho um espaço, uma sala, tem 12 capacidade de 12 pessoas naquela sala. Eu não posso vir escolher, por exemplo, que eu quero colocar 6 reservas lá dentro. Não, se eu quiser colocar 6 pessoas lá dentro, se quiser colocar 12, tanto faz. A capacidade da sala é 12. E está selecionado nisso, né? Mas no caso do espaço compartilhado, por exemplo, uma mesa, eu posso ir escolhendo cada mesa. Então, por exemplo, tem uma mesa que tem 5 cadeiras e eu posso escolher até sei lá, 3 cadeiras nessa mesa, né? Então, eu vou reservar aqui uma mesa compartilhada. Certo. Bem, aqui tem os botões para escolher. O calendário não mostrou, porque eu preciso escolher uma mesa. Então, só te perguntar, vocês testaram isso em outro lugar que não seja o Edge? O Edge? Tá. Estou abrindo o Chrome aqui e não tá rolando não. No Chrome, né? Tá. É porque eu tô testando no local aqui. Ah tá, não, esse Millennium Word também tá no local, então. Sim, esse daqui tá no local. Ah, não, beleza. Problema na AWS.
Então, aqui eu tô logado como Camila, né, por exemplo. Então, eu vou pelo Firefox aqui. Então, bem, a mesa que estava testando era essa daqui, né? Então tem bastante lugares, né? No caso, aqui ela tem capacidade para 2 pessoas, então o botão ele não deixa eu colocar mais. Se eu colocar, por exemplo, 9, ele vai para 2. Se eu colocar menos 8, ele vai para 1. Por exemplo, a mesma coisa. Se eu colocar 9, agora ele vai para 5. Se eu escolher, por exemplo, essa mesa aqui, tá? Ok. Tá, ele mostrou. Então, aqui, os quadradinhos com pintadinhos seriam em lugares que já tem alguma reserva, né? Então, por exemplo, tá verde, porque seria. Aqui tá muito sem vaga. Mas a ideia seria, tipo, tá verde porque tá com a capacidade nesse canto, né? Então não pode reservar. Então, deixa eu entender. É porque eu coloquei 2, né? Se eu colocar a quantidade de reservas 1, uma ele permite. Então o que está acontecendo aqui é que tem alguma reserva que está o dia inteiro que tem uma vaga lotada. Então, por exemplo, eu não posso escolher 2 vagas para esse dia, porque todas as vagas, uma vaga pelo menos nesse dia inteiro vai ficar lotada. Então eu vou, por exemplo, aqui coloquei 1, tudo bem, coloquei 1 aqui, vou tentar cadastrar. Aí tem, aparece aqui, se quiser dar uma editada, né? Gabriel, oi. Como é que eu sei que tem uma vaga lotada? Então, se eu quiser, por exemplo, escolher 2 reservas nesse dia aqui, certo? Eu vou vir aqui e vou atualizar. Ele vai aparecer aqui sem vagas, um negócio vermelho. E quando eu tento clicar, ele aparece isso daqui. Esse horário já está reservado. E se eu tentar, por exemplo, fazer alguma coisa, ele vai... teoricamente, ele tem que validar no back, né? Então aqui, ó, bem no cantinho aqui, eu vou tentar fazer um cadastro aqui nesse espaço, né? Vamos tentar aqui. Cadastro não é uma reserva. E ele falou que o horário já é reservado, escolher outro. Então eu tenho que escolher uma mesa, tenho que escolher um tanto de reserva e tem que estar disponível, né? Então aqui pro dia 16, para 2 reservas, eu dei uma atualizar aqui para ele fazer uma configuração aqui. Para 2 reservas está totalmente lotado. Mas para uma reserva não. Então seria mais ou menos dessa forma. Então você vem aqui fazer um cadastro das 8 até as 10, dá para arrastar assim, né? Por exemplo, assim agora. Eu também posso modificar aqui, não tem problema também. Então estou fazendo das 8 até as 10, seriam 6 horas. Só para conferir aqui, né? O preço é R$50 por hora, né? Então das 8 até as 14. 6 horas. 50 vezes 6, 300. Né? Então, já posso salvar, ver se está vindo o preço certinho. Dá uma guardada. Aí foi. E aqui seria escolher, né? Se eu quero uma reserva, né? Ele explica. Uma reserva vai pagar uma taxa pequena para reservar o espaço desejado. Depois o valor integral quando tiver o dinheiro. Então, por exemplo, aquela mesa lá custa R$50 a hora. Então, se eu escolher reserva, eu vou escolher aqui, ele vai uma taxa, né? No caso, essa taxa tem que ser customizada. Ainda não está customizada, eu vou dar uma olhada nisso. Por exemplo, ele seria R$5, né, por hora, né? Porque eu estou fazendo uma reserva. Então, se eu fazer R$5 por hora, eu marquei essa reserva, e ele ficou, por exemplo, 3 dias sem pagar o valor integral, o espaço é perdido, ele fica disponível para os outros clientes, né? Porque tem que também entender que o cara, ele tá ocupando, né? Fica fazendo espaço ocioso, né? Com a reserva dele, né? Então, aqui escolher reserva. Deixa eu fazer, então, o pagamento por algum motivo não estava funcionando na AWS. Por isso eu optei vir por aqui, não pelo negócio da AWS. Só no Firefox, né? No caso titular, tanto faz esses nomes, né? Vamos colocar aqui nos documentos. Avancei. Não, eu preciso realmente colocar algum número condizente. Aqui ele pegou R$30, no caso era 300, só que eu escolhi uma reserva. E se eu quiser tentar voltar para a reserva,
ele tem que dar um reload nessa página, porque ele já criou o objeto do Mercado Pago, né? Então, código de segurança, era isso aqui. Vou pagar. Então, aqui já tem o load, né? Tá fazendo um carregamento. Esperar. Se tiver tudo ok, ele vem para essa tela aqui, olá Camila, para as próximas reservas. Se eu quiser ver quando que é, por exemplo, eu venho aqui no dia 16, eu mostro essa mesa aqui, ó. No caso aqui, esse calendário, né, ele mostra só as suas reservas, né, no caso, né, ele não mostra as reservas de todo mundo, né, ele mostra só as suas. Então aqui acho que no dia 3 também tem uma. Tá, e é isso, né, então aqui, por exemplo, tem um negócio de gerar o QR Code, né, para pagar a reserva. Eu vou gerar um QR Code, isso aqui para pagar a reserva inteira, né. Eu vou gerar um QR Code. Puxa. Agora que eu tô pensando, eu não sei qual que é o e-mail que tá vinculado dessa conta, né. Porque ele vai enviar todo e-mail QR Code. Agora eu tô vendo, eu me arrependi, eu devia ter feito na minha própria conta. Bruna, entra na sua que vai direto pro seu e-mail, tem uma reserva para hoje, eu acho que é só você gerar. Certo. Gera e passa para mim, por favor, que eu vou ser a funcionária hoje. Ok, não, mas é para gerar uma reserva nova? Quer que faça um cadastro novo aqui? Não, já tem uma reserva para hoje. É só você entrar já nas suas reservas prontas e enviar o QR Code. Certo, verdade. Então eu tô aqui logada como Gabriel, minhas próximas reservas, é verdade. Minhas próximas reservas. Vamos lá. Vai, meu filho. Tá carregando aí. O que será que tá? É porque nessa conta aqui tá com muita reserva, então ele deu uma demoradinha, né, pra fazer a query das reservas. Então eu vou gerar para essa reserva aqui, tá? Para hoje, né? Não sei. Virei a QR Code para essa daqui. Um e-mail enviado com a QR Code para validação entrada de algumas funções. Então, deixa eu dar um F5 aqui no meu e-mail. Ué. Demora um tempinho? Ô, Bruno, você que tava mais ligado nesse negócio de e-mail. Demora alguns segundos, cara. Tá, vamos lá ver. Vixe, não tá mandando. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Acho que é Nudinho. Aqui não deu nada. Esse link aqui é essa alteração de senha, né? Não. Tem um negócio do QR Code. Bicho, você tem um QR Code já pra... Tem, peraí. Mas... Peraí. Porque... Caramba. Casa, entrada e-mail, só parte de espaço. Ué. Você tá no seu e-mail, certo? Estou tecnicamente sim. Gente, falta 3 minutos para acabar nosso tempo. Ah, tá. Vamos mostrar o negócio do QR Code aí. Eu vou mostrar um que eu tenho aqui, mas é um QR Code que ele tá pra... Você quer compartilhar? Sim, eu vou compartilhar, só um minuto. Ah, calma aí, vou parar aqui. Me bota como apresentadora de novo, porque... Sim, vou Ah, eu tirei essa moderação. Obrigada. Eu sem querer. Pronto, toma. Vou voltar a apresentar aqui na tela. Essa aqui seria a tela do funcionário, tá como o Gabriel, porque todas as nossas contas foram feitas em honra do Gabriel. Clicando na validação de entrada, a gente iria para a leitura do QR Code, mas como a gente teve problema na AWS, a gente colocou no localhost. Então ele, clicando aqui, iria para essa página.
Eu não vou aparecer porque tá tarde, eu tô feia. E esse daqui é a validação do QR Code, ele demora um pouquinho. E esse é o QR Code que informa erro, que seria um QR Code não válido ou só um QR Code que não tá funcionando. Vou parar de compartilhar na tela. E, bem, eu apresentaria mais algumas coisas, mas a gente acaba tendo nosso tempo limite. Então, eu vou só pular para as conclusões. Não tem um slide sobre isso. E a conclusão do nosso projeto é que a equipe nota que faltou muitas coisas ainda para serem feitas. Querendo ou não, nós tivemos um tempo mais curto comparado a um semestre normal de qualquer outro momento que não fosse uma pandemia. Mas nós ainda estamos orgulhosos do que conseguimos entregar. Foram muitos erros, muitos problemas, muitas discussões dentro do próprio grupo e até mesmo fora. E a gente espera que os professores tenham gostado do nosso projeto, tanto o professor Ivan quanto o professor Braz e o professor Daniel também. E estamos disponíveis para responder todas as questões. Muito obrigada por terem assistido a apresentação até agora, e eu vou colocar o vídeo do Gorsi também para tocar no momento. Eu vou duplicar o tempo, porque tá muito lento, né? Muito lento. Eu vou colocar 1.5. Também tem alguma coisa um pouco estranha nesse Gorse, né? Que a gente acabava, né? Por exemplo, fazendo uns backups, né? Fazer umas notificações da aplicação. Por exemplo, pegando SVN, né? Do lado aparecem umas árvores enormes que seriam uma aplicação totalmente duplicada, que a gente acabava às vezes tendo que mexer na aplicação inteira, e aí para deixar a aplicação garantir, né, que tenha algum negócio, né, que tá lá um backup, caso alguma coisa desse problema. Então dá para notar que de vez em quando uma árvore inteira cresce, é por esse motivo, né. Uhum. Uou. Esse foi o último. É isso, muito obrigada. Daniel? Bom, o tempo é um pouco curto, então eu vou ser bastante direto em alguns questionamentos que eu tenho. Né? Eu participei também da banca de vocês lá em TG, então deu para ver que o software ele evoluiu bastante em relação ao que tinha lá naquela época. Né? Inclusive na época lá, eu lembro que vocês apresentaram um software que ele tinha uma certa crise, né, a respeito do que ia ser. Né? E agora ele está muito mais claro sobre qual é o caminho que vocês estão seguindo. Né? Bom, eu acho que talvez o primeiro ponto, que é algo que foi uma consistência que eu achei em relação ao documento que vocês apresentaram e o que é a aplicação de vocês, né? É que na parte de descartes,
vocês falam que abandonaram a história do white label e começaram a trabalhar num SaaS. Acontece que ambas as coisas elas não são excludentes, tanto é que o que vocês têm aí é realmente uma aplicação, é um SaaS com a possibilidade de você ter a venda de forma white label, que é justamente o que vocês estão propondo aí, né? Que é o quê? Você poder, o cliente ele vai lá, cria e customiza o site para o que ele tem, ele passa por um site como se fosse dele, só que no final das contas é a aplicação de vocês, né? Então acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, tá? Um ponto que na verdade eu fiquei na dúvida é sobre como exatamente está funcionando essa implementação, né? Porque eu vi aí rapidamente, na hora que vocês pegaram e mostraram a aplicação e a expressão, vocês falaram, não, beleza, agora está rodando as migrações do banco de dados. O que vocês estão fazendo exatamente? Então, quando ele coloca para cadastrar um coworking, ele pega um domínio que já está cadastrado no nosso banco. No caso, isso daí teria que mudar, né? Quando a gente for fazer a burocracia disso, que a gente estava planejando, sei lá, se for comercializar essa aplicação, colocar um sistema que, sei lá, cadastra um domínio ou um subdomínio, né? No nosso link mesmo, ou que a gente coloca o domínio que ele quiser, cadastra o domínio dele no banco, ativa o domínio dele no banco, né? E ele cria uma instância de um banco de dados novo, né? No caso, eu poderia abrir aqui o MySQL, caso você queira conferir, né? Não, mas peraí, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão criando um banco de dados novo mesmo, né? Sim, isso lá no EC2 vocês estão fazendo como? No S2, no caso, é totalmente por programação, professor. Tá, vocês estão criando uma máquina, vocês estão criando uma máquina nova para cada um dos clientes ou não? Não. Tudo a mesma aplicação? Tudo a mesma aplicação, sim. Tá. E aí, quando o cliente ele faz a criação, aí vocês fazem o quê? Vocês criam um outro banco de dados, o banco de dados também está no EC2 ou estão usando algum serviço? Então, o banco de dados ele está no RDS da AWS, é isso? E aí vocês criam uma nova instância do RDS para cada cliente novo? Não, é só um banco de dados. Ah tá, vocês estão... Ah tá, não entendi. Na verdade vocês estão criando um esquema, né? Não. Vocês estão usando um SQL, Não, porque eu estou acostumado com o Postgres, o Oracle, e aí na verdade o que o MySQL chama de banco de dados, na verdade acaba sendo um esquema, né? Mas é isso, vocês têm lá o servidor e vocês estão criando uma nova... na mesma estrutura que vocês estão criando, né? Isso é o que o Ivan falou, né? Um freight database. Que é uma query, né? Disso. Tá. Beleza. Com relação ao custo disso, como que vocês mensuraram esse crescimento? Fernando, quer falar sobre os custos? Como assim? O custo do quê? Exatamente. Porque assim, vocês vão fazer pelo Paytonzinho o intensivo do RDS, né? Então, como que vocês mensuraram assim? Quanto que está saindo cada uma dessas instâncias? Chegaram a fazer alguma projeção de valor? Na verdade, pelo que eu percebi, o RDS acaba não consumindo muitos recursos, assim. O que consome recursos mesmo é o EC2. Percebi que o EC2 tem um custo bem alto, assim, mas o RDS não. A estimativa desse mês para o EC2, por exemplo, está em $33. Uou! Uma aplicação de teste é bastante, hein? Tá, e aí mas vocês estão usando essa máquina 100%? Por que vocês foram com uma instância tão cara? Não, assim, a instância é aquela da free tier, né? Mas acontece que tem um limite lá, né? E acaba ultrapassando aquele limite. Tá? E, bom, aí começou a custar cada vez mais, né? Talvez seja porque eu cheguei a criar alguns snapshots, né, alguns backups para não ter problema futuro e não conseguir recuperar, né? Eu acho que isso que deve ter feito aumentar o valor, né? Tá, bom, como é que vocês chegaram naquele preço lá da assinatura que vocês colocaram? Qual foi o cálculo que vocês usaram no final das contas?
Bom, na verdade a gente estava dando uma pesquisada sobre os preços de coworking, preços de assistentes a gerenciamento de coworking no mercado, principalmente dos localizados na Paulista, que eles utilizam, e a gente chegou a conversar com alguns deles, a ter referências de tabelas de preços e etc. Inclusive, alguns que se utilizavam desse método de assinatura, e a gente se baseou conforme as funcionalidades que eles ofertavam e as nossas. Só confirmando ali, porque eu, na verdade, não estou conseguindo cair mais na página que vocês colocaram no preço. O preço de vocês é mensal? Sim, existe essa possibilidade. Os planos... Então, aquele de 50 lá, ele é o quê? Ele é Mensal. E tá. E as aplicações concorrentes, elas estão cobrando esse mesmo preço, menos? Chegaram a fazer alguma pesquisa nesse sentido? Sim. Então, as aplicações, elas variam muito, né, os preços, conforme justamente as funcionalidades e o que o plano abrange. Só que, sim, são bem parecidos e nessa faixa, mais ou menos. Tá. Não, beleza. Bom, outra pergunta que eu tenho aí, né, hoje vocês estão rodando a aplicação em uma instância do EC2, certo? Isso. Tá, como é que vocês pensaram a questão de... porque eu vi que vocês estão usando o Nginx, né, que vocês colocaram o Nginx, né? Vocês têm alguma razão específica para terem optado pelo Nginx e não usado a solução própria da Amazon para fazer isso? Bom, pela solução própria da Amazon, nossa, surgiram muitos problemas, né, para tentar fazer. Bom, houve muita dificuldade, então eu vi que tinha essa outra alternativa, né, de usar o Nginx e também usar o Unicorn, e foi o que deu certo, então a gente ficou por manter esse mesmo. Não, porque assim, porque isso que tá se configurando aí, né? Porque vocês estão só com uma máquina no EC2, certo? Sim. E esse cara, o Nginx, está rodando nela junto com a aplicação de vocês, né? Porque assim, pensando em longo prazo, né, o que aconteceria? Provavelmente vocês teriam uma máquina com o Nginx para fazer a parte de proxy e balanceamento de carga e depois as instâncias da aplicação em várias máquinas de C2, né? Nesse ponto, né, também é uma questão que valeria a análise, se não valeria a pena pegar e usar os próprios serviços da Amazon para isso, né? Assim, é questão de pegar e fazer a questão do custo, né? Porque tem serviços intercambiáveis. Assim, lógico que vocês ficariam preços na nuvem da Amazon, mas ao mesmo tempo pode ser benéfico, levando em conta os custos que vocês vão ter de servidor aí. Ou mesmo se vocês precisam disso nesse momento, entendeu? Porque assim, uma das vantagens é que de não partir logo de cara de partir para uma solução mais simples, né, é que você não necessariamente precisaria já pegar esse custo de início, né? Por exemplo, você poderia pegar e apenas um servidor rodando, entendeu? E vocês estão pagando o custo também de você ter um Nginx ali, né, na ponta. Talvez vocês não estejam fazendo uso assim, dos recursos porque ele está consumindo de máquina, entendeu? Seria um outro ponto, tá? E também, assim, pensar que a chave aí é a questão do custo. Esse valor aí de $33 que vocês mencionaram aí, ele é um valor bastante alto de início, né? Então, talvez valha a pena vocês analisarem a aplicação para ver do porquê que ela está consumindo tanto, né? Se não teria alguma alternativa, alguma forma de preparar essa aplicação para não consumir tanto, né? Porque, bom, aí teria que pegar e olhar também como é que está a estrutura dessa aplicação na máquina. Mas para tudo, todos esses elementos que vocês colocaram estão rodando na mesma máquina, né? Isso, sim. Tá, beleza. Porque quando você fala de SaaS, né, essa questão do gerenciamento da infraestrutura, ela acaba sendo chave, né, inclusive para a redução de custos do projeto, né, da execução. Você consegue utilizar o lucro de vocês.
Porque pelo que vocês falaram aí, vocês estão trabalhando com um valor travado, né? Se vocês pegarem muito, a não ser que vocês ofereçam mais recursos para o cliente de vocês. Justifica o aumento de preço, vocês perdem para a concorrência, né? Bom, outra pergunta é que, assim, pelo que eu vi, basicamente vocês estão considerando que o cliente ele vai pegar e vai integrar a aplicação 100% na plataforma de vocês, né? Inclusive o site institucional, certo? Opa, perdão, certo, professor. Tá. Um ponto aí que eu acho que precisa considerar na aplicação, né, é também dar a possibilidade, mesmo que seja um plano mais caro, tá, do usuário ele partir do próprio site institucional, né? Uma empresa de coworking, ela provavelmente, mesmo que não tenha o sistema de vocês, provavelmente ela já tem um site ali montado, tal, tudo bonitinho, para explicar como funciona, principalmente os mais estabelecidos, né? E eu acho que talvez nesse ponto a aplicação de vocês perde um pouquinho de possibilidade, né? De repente, essa questão nem de integrar o domínio, né? Você pegar e permitir que o cliente ele coloque uma URL que direcione para a aplicação de vocês, alguma coisa nessa linha de integração também, um pouquinho mais avançados, tá? Eu acho que isso faria bastante sentido pensando no tipo de aplicação e pensando nos planos mais caros que vocês têm em mente, tá? Um outro ponto que eu tinha para perguntar com relação ao pipeline, né? Porque no texto deu a entender que vocês estão primeiro passando pelo GitHub Actions e depois jogando para a AWS usando o Code Pipeline, é isso? Ou não? Não, a gente não usa o Actions. Ah, tá, não, porque eu vi algum ponto lá do texto falando, deu a entender isso, tá? Mas beleza, pode ser que eu tenha entendido errado. Outro ponto que eu tenho para perguntar é o seguinte, se vocês trabalharam com história de usuário, certo? Pessoal? Oi, desculpa. Vocês trabalharam com história de usuário na parte de planejamento das atividades, correto? Sim, correto. Tá. Eu vi que vocês têm as histórias de usuário, mas vocês não desenvolveram essas histórias de usuário pensando nos cenários, né? Quando você trabalha com histórias de usuário, você também normalmente tem cenários associados, né? Que é para permitir, inclusive, que você tenha um detalhamento um pouco maior de cada uma dessas histórias. Mesmo que esses cenários eles não sejam estipulados nas etapas iniciais do desenvolvimento, quando vai entrar para desenvolvimento e que você tem um entendimento um pouco maior do que vai ser feito, é importante que vocês tenham os cenários que representam aquela história desenvolvidos, mesmo porque isso automaticamente acaba se tornando o quê? Se torna o roteiro do teste. Então é que é bastante comum, né, você ter o quê? Você ter frameworks de ferramentas, por exemplo, o Cucumber, que permitem que vocês automatizem esses cenários de forma que eles já sirvam como testes de uso da aplicação, tá? Se você só tem a história de usuário, na verdade o negócio não fica meio solto, né? Porque aí você precisaria de outras coisas ali para poder fazer, às vezes, do detalhamento desses cenários, tá? Só olhando para a história do usuário, na hora que você pega e entrega na mão do desenvolvedor, ele vai começar a mexer nisso, né? Fica muito aberto, muito amplo, né? E aí você acaba tendo tanto, na verdade, histórias de usuários que falham, né? O desenvolvimento falha porque não atende as expectativas. Os cenários eles servem para delimitar um pouco mais e dar um pouquinho mais de direcionamento sobre o que precisa de fato ser desenvolvido, tá? E aí entra também uma outra pergunta, né? Que eu vi que vocês colocaram a parte de requisitos funcionais ali, né? Bom, quando eu vejo que tem história de usuário e requisitos funcionais, me parece uma mistura meio estranha, né? Porque se vocês olharem as histórias de usuário, né, apesar de dizer de outra forma, ela está dizendo a mesma coisa que os requisitos funcionais, tá? Então, normalmente, quando você trabalha com um projeto e vai trabalhar usando histórias de usuário, trabalha usando histórias de usuário direitinho, né,
você dispensa a necessidade de você pegar e estipular requisitos funcionais. Você trabalha só com histórias de usuário. As histórias de usuário, elas fazem, às vezes, de dois elementos, na verdade, quando você fala de documentações mais clássicas, por assim dizer, né? Faz, às vezes, requisitos funcionais, e as histórias de usuário, quando combinadas com os cenários, fazem, às vezes, o caso de uso também, né? Lógico, usando uma linguagem mais próxima, né, do usuário final, né? A ideia, quando você fala de história do usuário, é estar mais próximo do usuário final, né? Então, assim, quando eu vejo as duas coisas ao mesmo tempo, né, porque elas acabam sendo redundantes, né, quando você combina história de usuário e requisitos funcionais, porque elas estão dizendo praticamente a mesma coisa, né, de formas diferentes, tá? Tranquilo com relação a isso, pessoal? Sim, dá para entender, professor. Tá. Bom, aí entra na parte da gestão na gestão do desenvolvimento, tá? Eu vi que vocês colocaram as sprints, o print da ferramenta que vocês usaram para controlar o desenvolvimento de vocês, né? Que aí tem até o gráfico visual e tal. Eu vi que vocês se atentaram para o que eu mencionei na primeira banca, que é da importância de vocês definirem a pontuação, né? Eu vi que, beleza, lá no primeiro semestre, né, está tudo sem pontuação, e depois vocês começaram a fazer a definição de pontuação. Legal. Porém, aí entra o quê? As histórias com pontuações, por colocar ponto, não ajuda muito, tá? Porque quando você coloca pontos em histórias de usuário, qual que é a ideia? É você descobrir qual que é a produtividade da equipe, né? Basicamente, em linhas gerais, quantos pontos a equipe consegue produzir a cada iteração, certo? E aí, quando eu olhei ali as iterações de vocês, aí tinha, beleza, tinha uma sprint que estava com um número X, aí tinha uma sprint que estava por volta de 100 pontos, aí de repente tinha outra que estava por volta de 350 pontos. Quando você fala de gerenciamento ágil, isso não pode acontecer. A ideia é o quê? Que todas as sprints elas tenham a mesma pontuação. Quer dizer, a primeira vez que você começa a mensurar, nas primeiras semanas, você vai ter variações. Só que a tendência é o quê? Que a equipe descubra o seu processo de desenvolvimento e sempre trabalhe com o mesmo patamar de pontuação. E quando você pega e coloca que é até engraçado, quando você olha essa sprint de 350 pontos aí de vocês, né, tem vários itens que falharam. Né? Lógico, né? Porque se vocês estavam trabalhando com 100 pontos nas sprints anteriores, nunca que vocês iam conseguir atender 350 pontos, né? Lembra da história lá das frases, né? Que são passadas no começo da disciplina, né? Por mais que vocês pegassem, trabalhassem mais horas e tal, vocês não iam conseguir atender isso. Estavam falando basicamente mais de 3 vezes do que vocês estavam trabalhando anteriormente, né? Então, uma das ideias quando você fala de pontuação de sprint é justamente fazer isso, estabelecer qual que é o tanto que a equipe produz, né? E aí as próximas planejamentos são feitos com base nesse valor, né? E aí vocês vão distribuindo conforme o tempo, né? Ok? E aí também faltou o seguinte, né? Vocês colocaram esses gráficos lá, né? Mas não fizeram nenhuma discussão sobre o que aconteceu. Eu inferi ali algumas coisas pela vista, né? Pelo que eu estava vendo, né? Mas é importante, quando vocês estão falando de um relatório de desenvolvimento, vocês discutam o que está acontecendo, tá? Da mesma forma, tem essa questão sobre a construção, do que está acontecendo, né? Que eu perguntei aí sobre... beleza, quando você pega, cria um plano, o que acontece ali dentro do servidor, né? Essa criação do banco que vocês estão fazendo no RDS e tal, é importante que isso seja detalhado, tá? Para entender o que vocês estão fazendo de fato, certo? Também peguei um ponto que achei bastante incômodo, né? Que foi o quê? Vocês usaram o documento de vocês? A documentação ficou na minha responsabilidade e nós tivemos um problema com uma das imagens e eu precisei fazer um rollback para uma versão que não estava com as últimas atualizações. Então, tem problema de imagem e problema de frase escapando. Exato, eu preciso fazer um texto aí com relação ao
ao documento de vocês, tá? O restante dos comentários eu vou deixar para documentação, tá? E aí vocês depois dão uma olhada com calma, para não extrapolar muito tempo, né? Mas, em linhas gerais, eu acho que eram esses comentários principais. Parabéns à equipe pelo trabalho, eu vi que evoluiu bastante, tem muita coisa para corrigir ainda, né? O fato de vocês terem rodado só local e não terem rodado no ar, eu acho que prejudicou bastante, né? Porque eu queria ter testado algumas coisas aqui e não consegui, né? A aplicação, assim, do que eu vi vocês mostrando, mais do que eu foquei aqui, do que eu consegui, tem alguns problemas de usabilidade que precisariam ser observados, né, pensando na aplicação, mas assim, eu achei que foi interessante essa evolução que vocês tiveram aí com relação a isso. Uma última pergunta, na verdade, só bem rápida. Eu não consegui pegar na apresentação de vocês se o coworking ele consegue criar espaços personalizados. Ele consegue, só que o que acabou acontecendo é que na correria a gente provavelmente deixou essa tela, acabou parando de funcionar, mas ela estava funcionando. A gente acabou mostrando para os professores no Brasil, Ivan. Assim, é possível. Beleza, então eu resta-me a acreditar nisso. A gente pede desculpa por não poder apresentar, professor. Não, mas assim, porque esse tipo de funcionalidade ele é vital, né, para a aplicação, porque você está falando de uma aplicação white label, né? Quer dizer, na verdade, numa aplicação que vocês não fossem trabalhar white label, também seria fundamental, porque cada coworking é um coworking, né? Cada um tem uma estrutura, chama as salas de espaço de uma forma, né? Então é importante que vocês tenham isso na aplicação, né? Que é uma das features essenciais que vocês devem ter. Bom, mas é isso. Obrigado, equipe. Obrigado, Grazi, Evan. Obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigada, professor. Bom, mais uma vez, obrigado, Daniel, pelo apoio aí, pela participação na avaliação dessa noite. Bom, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, né, eu não consegui testar a aplicação de vocês por causa do erro ali na tela dos planos, tá? Então eu só observei vocês navegando. Infelizmente não foi possível testar, né? Mas mesmo ali no cadastro de informações, na tela básica de criar uma conta, né, precisa melhorar um pouquinho as mensagens, né? Então, por exemplo, razão social, eu tentei umas 3 vezes, eu criei umas 2 ou 3 contas aí, na tentativa de poder assinar um plano, né? E na terceira eu copiei exatamente o domínio que vocês tinham colocado ali no chat. E aí vem a mensagem: confira se alguma letra está duplicada. Precisa tomar cuidado com esse tipo de consistência, né? Porque existem palavras, nomes que podem duplicar letras, tá? Na senha não tem nenhuma dica de senha ou formato de senha esperado, né? Mas quando coloca uma senha com 3, 4 caracteres, ele traz a mensagem que tem que ter 6, né? Apesar disso, não é senha forte. Então, só na questão aí de consistência de dados, tem aí algumas coisinhas para vocês verificarem, tá? Foi o que eu consegui testar em termos de aplicação. Mas vamos lá ao documento. O documento de vocês ainda tem bastante coisa para arrumar, tem muita observação aqui, tá? Eu vou começar pelo começo, tá? Tem umas coisinhas aqui no resumo. O resumo está citando que o trabalho apresenta MVP, não é mais MVP, né? Se já passaram dessa fase do MVP, né? Produto final. A gente percebe aí algumas coisas no documento que não foram atualizadas, né? Bom, na introdução tem algumas observações aqui de texto, né?
Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no capítulo 1 foi... deixa eu ver, cadê aqui? Anotação. E a problematização de vocês, ela está mais, ela apresenta uma análise mercadológica do coworking e não o problema que o trabalho está resolvendo. O problema que o trabalho está resolvendo é a gestão de um coworking. Mas isso não aparece aqui na problematização, só aparece dados de mercado, né? A necessidade da gestão correta, tal, mas e daí? Qual o problema? Vai ficar claro isso, né? Alta demanda e potencial, mas o problema em si, tá? Não está claro, não está destacado, tá? Outra coisa, no texto, em vários lugares, tem referência a New Gen como produto, ora como equipe. E as coisas se confundem, né? O nome da equipe com o nome do produto, e isso aqui gerou uma certa confusão, tá? Que mais? Estou percorrendo Tudo bem, professor. As observações aqui no documento. Tem, lá no comparação entre os concorrentes, né, logo após o quadro comparação das funcionalidades, o comparativo, vocês detalharam algumas funcionalidades da aplicação de vocês. Ora, se você está detalhando funcionalidade, esse detalhamento deveria estar na seção que fala da solução proposta, tá? Então, o texto aqui tem vários probleminhas, né? Coisa que está duplicado, que a referência incorreta, né? Outra coisa que eu percebi ao longo do texto, muita utilização de linguagem informal, né? No documento de vocês, precisa utilizar linguagem formal e terceira pessoa do singular. Tem vários lugares que está a primeira do plural, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, né, foi que quando vocês, nas estatísticas, né, vocês colocaram estatísticas do primeiro semestre, estatísticas do segundo semestre, né? O primeiro semestre, que foi PI1, ele, no contexto do trabalho, ele é só uma fase, né? Só um período de desenvolvimento, né? Hoje vocês estão apresentando ou pelo menos deveriam apresentar o produto completo, né? Então, no meu entendimento, nas estatísticas, não faz muito sentido ter primeiro semestre e segundo semestre, poderia ser unificado, tá? Falta identificação correta de nome do componente da equipe.
Bom, aí quando nós chegamos na definição das entregas, nós temos lá no quadro 2, escopo do projeto, POC MVP, aí vem segundo semestre, terceiro semestre. Aí que cara, eu não entendi isso aqui. Da onde vem segundo semestre e terceiro semestre? Né? Aí lendo mais o documento de vocês, aí eu percebi uma coisa. Vocês pegaram algumas funcionalidades e deixaram pendentes para o próximo semestre, é isso mesmo? A nomenclatura está errada, professor, mas isso foi uma coisa que a gente chegou a comentar acho, nas primeiras reuniões, que seriam funcionalidades que ficariam teorizadas e planejadas, mas a gente não implementaria. Seria para caso uma outra equipe quisesse pegar no futuro. Tá. Mas essas funcionalidades vocês combinaram com os clientes? E deixar essas funcionalidades especificamente para um segundo momento? A gente comentou com os senhores. Foi da primeira vez da apresentação da ideia, né? Na primeira apresentação da ideia, a gente comentou que a gente colocaria algumas funcionalidades que estavam planejadas para o terceiro semestre teórico, porque a gente tinha estudado e tinha decidido que não ia conseguir entregar a tempo essas específicas. Então, algumas funcionalidades, né? Uma coisa é, nós vamos deixar algumas coisas, tá? Isso avisar que vai deixar algumas coisas é uma situação. E combinar com os clientes, olha, nós vamos deixar essa, tudo bem? O cliente, você aceita que essas funcionalidades sejam deixadas para depois? Uma outra situação. Né? Entendi. A gente tinha assumido que havia havido essa confirmação da parte dos clientes, a gente pede desculpa. E aí também, essa denominação de segundo semestre, terceiro semestre, aí começa a gerar dúvidas, né? Não está explicado lá na página 50. Eu vou entender isso só lá no final, né, que vocês explicam essa situação. Tá? Pelo que eu me lembro é isso, né, Ivan? As funcionalidades que eles deixaram para frente. Ivan? Oi? Essas funcionalidades que eles deixaram para frente não foi combinado as funcionalidades. Eles falaram que iam deixar. Sim, não teve detalhamento. Exatamente. Bom, depois nas tecnologias utilizadas, né, vocês falam do Python, do Django e tal, só que lá na frente aparece um Power BI, né, que não está citado nas tecnologias utilizadas. Então, precisa arrumar também. Vamos em frente. Vamos mais. E a gente tem mais coisa para frente. Questão de texto ainda no futuro. Tem mais coisa para frente. Novamente tem, inclusive, olha só que nós encontramos, né? Nas histórias de usuário tem produto final, segundo semestre, terceiro semestre. Aí piorou a situação, né? E é cada um, né?
Aí tem aqui na análise de requisitos. A análise de requisitos do projeto consiste na visão da equipe em relação ao projeto como um todo. Análise de requisitos não é a visão da equipe. Análise de requisitos é a visão do cliente, né? Ou o levantamento que foi feito, né? Resultado do levantamento que foi feito, não a visão da equipe. Tá? Então precisa tomar cuidado com o que se escreve. Vamos adiante. Aqui na parte de viabilidade financeira, tem dados que não batem, né? Quer dizer, não batem. No princípio eu não entendi, né? E vocês começam falando que o preço médio o preço médio seria de 509. Depois vocês falam que os gastos serão cobrados a partir de 250, podendo chegar a 800. Então isso não está muito preciso no texto, né? E aí na figura aparece 109, 509 e 800. Mas o texto estava falando de 250, aí a cópia da tela está em 109, né? A gente acaba ficando um pouco confuso, né? E aí tem a seguinte questão, né? Que a mensalidade não demonstra viabilidade financeira, né? Para vocês demonstrarem efetivamente viabilidade financeira, vocês têm que identificar as receitas previstas e os custos que ocorrerão para manter a aplicação no ar, né? E a partir daí, comparando as receitas com as despesas ou os custos, é que a gente verifica viabilidade financeira. Tá? Simplesmente estabelecendo um valor de mensalidade não diz que existe viabilidade. Tá? Aqui na segurança da informação, né, vocês falam que o projeto está construído de forma que estará seguindo todos os padrões que a LGPD determina. Né? Que padrão a LGPD determina? Vocês sabem me dizer algum padrão que ela determina? Isso me pegou, professor. É porque a LGPD ela não determina padrão, né? Essa é a questão. Tá mal formulada a frase. A frase está mal formulada. E aqui, né, nessa parte de relatório, nós queremos saber como vocês vão atender a LGPD. Tá? Então não basta falar, está seguindo tudo que a lei diz. Não. Mas como? Tá? Detalhamento. Exatamente. Tá? Lembre-se que esta parte do trabalho é um relatório. Né? Então, se é um relatório, vocês têm que detalhar tudo o que está acontecendo. Tá? Ou, na verdade, o que aconteceu. Né? Uma vez que o documento registra algo que já ocorreu. Tá? Bom, vamos mais para frente. E aí eu coloquei também aqui o questionamento, o mesmo questionamento que o Daniel já colocou, né? A aplicação é white label ou é SaaS? Né? Porque hora vocês escrevem de um jeito, aí demonstram de outro, né? Gera um pouco de confusão no leitor que não está aí, que não acompanhou, né, o desenvolvimento de vocês. Tá? Da minha parte é só. Tem diversas anotações no texto, referências incorretas e tal, mas aí depois vocês dão uma olhada no documento. Eu diria que tem bastante coisa a ser feita, tanto no documento quanto
na aplicação. Na aplicação, o maior problema, pelo que eu percebi, é a AWS, né? Só que a POC lá atrás, ela serve para que vocês testem, demonstrem que testaram todo o ambiente, justamente para não acontecer o que aconteceu hoje, né? Vocês terem que rodar a aplicação local, né? No ambiente local, porque não conseguem fazer funcionar no provedor, né? Eu reconheço que vocês desenvolveram bastante coisa, tá? Quando vocês estavam apresentando, que eu perguntei, vocês estavam tentando mostrar, olha, eu estou reservando 2 mesas, mas aí vem uma mensagem, nenhuma mensagem, vem em vermelho, né? Falando que não está disponível. Então aí o usuário tem meio que adivinhar que não tem 2 e que tem 1, né? Então isso daí não ficou legal, tá? Imagina que ele comece com 4, ele tem que ficar 4, 3, 2, 1, né, para ficar adivinhando quanto tem disponível para ele. Então a mensagem naquele momento deveria ser mais assertiva, ao invés de simplesmente mostrar em vermelho que não está disponível, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com posições, né? De repente ele está querendo 2 posições, não tem 2, né, mas tem 1, ele pode repensar o plano dele, tá? Então, na minha parte, é só. Ivan? Vamos lá. Eu acho que o que dá para resumir o que a gente vê no documento e na aplicação é confusão. Porque tem muita coisa que não bate. Por exemplo, tem locais que a gente vê um parágrafo com uma citação, uma referência, e o parágrafo de baixo tem feito de outra forma. Mas é bem como quando a gente fala de colcha de retalhos, que parece o documento de vocês. Tem um pedaço que para mim não fazia o menor sentido no documento, eu não entendia, as coisas não faziam sentido até que a Beatriz falou assim, o Coworking São Francisco, né? Que parece que ela falou alguma coisa que foi um dos primeiros, né? Foi isso, Beatriz? São Francisco Coworking Space. Então, só que no texto só está escrito São Francisco. São Francisco está no Vale do Silício. Eu falei, mas como assim São Francisco está no Vale do Silício? Porque São Francisco é a cidade. É o que eu entendo quando eu leio o texto de vocês. Só que na hora que você explicou, você falou que era o Coworking São Francisco. E agora você falou o nome dele completo. Então, o não usar os nomes corretos, as informações corretas de forma completa, gera uma dúvida enorme para quem está lendo, inconsistência no que a gente encontra, tem erros do documento de vocês, de palavras totalmente escritas erradas, que o corretor ortográfico pegaria, a questão dos tempos verbais, muita coisa no futuro, né, de um documento que já demonstra que já foi feito, muitos pontos que estão indicados só para cumprir tabela sem escrever exatamente o que é. Às vezes vocês têm no texto só a frase que diz o mesmo que o título da ilustração, então não ajuda em nada, né? Tem o pedaço, por exemplo, que vocês colocam um monte de QR Codes, né? A forma que vocês dão nome para esses QR Codes seria a mesma coisa que a gente pegar e colocar assim, gráfico de pizza. Porque o QR Code, na verdade, é uma ferramenta para demonstrar algo, no caso, uma URL, um endereço de um site. E vocês colocam como título QR Code.
conseguem entender isso? É a mesma coisa que dizer fonte Excel também. Teria que especificar do que é o QR Code, né, que tá lá. Na realidade, você não tem que dizer no título que é um QR Code. Você tem que dizer que é o endereço de acesso ao repositório Subversion, por exemplo. O QR Code é a forma que você está usando. Você não escreve que você está usando um gráfico de pixel, um gráfico de barras para representar alguma coisa. A pessoa que está vendo aquilo já percebe. Então tem que tomar cuidado como vocês colocam as coisas. Essa questão aí do terceiro semestre, ficou a dúvida. Vocês, depois de fazer isso, não achar e justificar vários pontos ali que, quando a gente entende, fazem sentido, vocês não acham que é algo que vocês poderiam até seguir com um projeto como esse? Como assim? Perdão, eu não consegui entender muito bem. Vocês escreveram no documento, como o Brás falou, lá o terceiro semestre, e depois vocês explicaram, é aquilo que vai ficar para o futuro para alguém fazer, né? Correto. Vocês não pensaram em seguir, ou o que eu vejo é que vocês aprenderam muito, até em termos de formas de resolver um problema, que é esse do white label, de oferecer o serviço de uma forma configurável. Vocês geram um site, geram páginas, a partir de configurações, vocês alteram completamente. É uma coisa que muita gente não consegue fazer. Aí, pode ser um mercado, uma coisa que vocês podem pensar. A pergunta é, vocês pensaram nisso e decidiram que vão deixar para alguém fazer e não querem nem pensar em fazer algo do gênero? Então, você fala mesmo. Eu pessoalmente não faço questão de continuar com o projeto, professor, e eu acho que a gente está vendo ele mais como realmente alguma coisa de TCC e não da gente continuar. E meio que houve um consenso na equipe de que seria melhor já manter ele, caso alguma equipe queira pegar e continuar, que a gente tentar mover ele nós mesmos. E sobre a ideia desse projeto, eu achei bem legal, né, que realmente não tem muita opção, né, de você... coisa bem específica, né, um white label SaaS para co-work, né, vocês têm um modelo que segue exatamente essa maneira, com concorrência, né, aí é interessante, só que ele está servindo mais de aprendizado, tem bastante ainda problema na estrutura, mas a gente está bem feliz porque a gente já conseguiu entregar, né, até agora. No documento de vocês falam do coworking ponto de contato. Alguém lembra disso aí? No capítulo 1, professor? Acho que é, na página 22. Vocês falam dele, que depois de 5 anos ele tinha, acho que 2 ou 3 unidades, alguma coisa assim, né? E vocês pesquisaram mais sobre o ponto de contato? Gabriel? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Eu tava processando. A questão é que vocês falam assim, foi um dos primeiros, cresceu, tinha unidades e a história para aí. Só que na realidade, quando deu, acho que 2017, 2018, ele fechou as portas. Mas o que você tá falando, ponto de contato? Seria um coworking, entendi. E a história morreu ali, né? Ninguém contou que o que vocês colocaram como um caso de sucesso fechou as portas. Se eu não me engano, ele está aí, professor. Só faltou dar uma atualizada, né? Falar 2021. Tá, mas nós estamos em 2021. Vocês fizeram o documento em 2021 e eles fecharam, acho que 2017 ou 2018. É isso que eu estou dizendo. Vocês vêm com o texto como se o negócio fosse um sucesso e ele falhou. Alguma coisa deu errado, mas vocês omitem isso.
Tem a ver com a questão da bagunça do texto, de não ter todas as informações também. É importante que a gente coloque as informações, tanto boas quanto ruins, para mostrar o contexto todo. E não só aquilo que parece bom para vocês. Ah, mas isso daí foi falta de atenção, não foi desonestidade não. Eu nem sabia que o ponto de contato tinha fechado, perdão. Então, é questão de pesquisar. Eu gastei 2 segundos no Google. Quando eu vi lá falando de ele 5 anos depois, eu achei estranho. Pô, os 5 anos era 2016, acho que ia dar. E a gente está em 2021, então por que não tem informação atualizada? Daí eu fui buscar. E daí descobri que fechou. É melhor até trocar esse exemplo, né? Pegar um outro. Acho que o que não falta é co-work, né? Tem o Work, por exemplo, para colocar. Não, tem N exemplos, né? O problema é a forma, e é isso que nós estamos falando, que o documento de vocês, o conjunto inteiro, apesar de vocês terem uma aplicação que, no geral, tem funcionalidade, a gente foi vendo evoluir, tem seus problemas, mas as coisas estão muito perdidas. Tem justificativa no documento, eu não anotei quem que foi, né, mas está dizendo que alguém não usou o Subversion porque usa o MacBook. É outra coisa que não faz o menor sentido, já que existe cliente disponível para MacBook. MacBook é um Unix. Além disso, os próprios clientes de IDEs, como o Eclipse e outros ferramentais, já tem cliente nativo de Subversion. Então vocês pegam e encontram uma justificativa, porque ele está com um MacBook e ele não consegue usar Subversion. Não faz o menor sentido isso. Quando você abre a página oficial do Apache Subversion, tem acho que 4 links de versões de Subversion pro Mac. E eu uso por aqui. Então, o Daniel tá meio baixo o seu áudio, mas eu entendi que o Daniel falou que usa no Mac. Então, professores, quando eu estava pesquisando aqui, as versões que eu achava eram versões que tinham um período free e depois teria que pagar. Aí eu usei todas as versões que deu durante o período free, mas depois eu não encontrei mais uma versão, eu teria que pagar. Então, o Eclipse tem cliente. Ô, O Subversion é código aberto, compila com GCC, e aposto que você tem o GCC aí, Daniel. Não, na verdade não dá nem muito trabalho, Lucas. Você usa o Homebrew? Sim. Então, Brew instala SVN. Isso é o que tá no site, né? Então, teve um dia que até o Gabriel aqui, ele ficou comigo tentando instalar e não deu de jeito nenhum. Olha, eu não sei, eu uso o Mac já faz alguns anos, inclusive os trabalhos aqui desse tipo de projeto eu pego com o SVN instalado no Mac, cara. Sem crise nenhuma. Nossa, eu tentei por muito tempo conseguir instalar isso e realmente não deu certo. Então, no pior caso, você vai dizer que o Docker não funciona também no Mac. Porque você pode rodar também via Docker. Uma imagem de um Unix X qualquer, coloca para rodar e usa ele. Mas além disso, como eu falei, tem Eclipse, tem Visual Studio Code, tem um monte de IDEs que já tem os clientes nativos. Pelo próprio VS Code daria para dar um comando de SVN? Ele tem um plugin para Subversion. Sim, eu baixei, só que não cheguei a testar, né, o comando. Como eu sou do Windows, tinha o Tortoise, né, fica bem mais simples. Não, o problema, às vezes, do pessoal usar essas ferramentas gráficas é que essas ferramentas gráficas, às vezes, dão uns paus muito doidos e o pessoal fica apanhando, né? Porque não escondem mensagem e tudo mais. Eu acho estranho a justificativa, porque tá com Mac e não funciona. Tem um pedaço lá que vocês dão a entender que porque vocês usam integração contínua, o processo todo é confiável.
né, o processo de desenvolvimento. Eu consigo pensar rapidamente em N formas de fazer coisas erradas com integração contínua. Vocês falam de um monte de design patterns sem dizer como, onde, por que utilizaram. Vocês falam no documento que o sistema terá a opção de fidelizar clientes. Alguém consegue me explicar como é que o sistema fideliza clientes? Bom, professor, acho que não é esse termo totalmente, está meio equivocado. Não, o nosso sistema ele não vai fidelizar clientes. Acredito que o que a gente pode vir a proporcionar para o nosso cliente é entender os clientes dele que são fundamentais, que estão sempre consumindo, sempre em contato, e aí sim para ele fidelizar esses clientes. Então a nossa fala é completamente equivocada. Mas isso era um requisito funcional que vocês colocaram. Deixa eu olhar de novo a página. Então, afinal, qual era o requisito? O que vocês estavam atendendo quando vocês falam isso? Página 70. Acho até que a Bruna, a Bia, poderiam ajudar nessa parte dos requisitos funcionais, mas acredito que seja isso que a gente estava querendo dizer. É o requisito funcional 14. O que é um requisito funcional? É algo que o sistema faz, não é? No caso, professor, eu acho que a gente acabou se confundindo nesse ponto, não de fidelizar, mas sim de trazer o cliente para se manter conosco através da assinatura. E na busca de algum termo semelhante, acabou caindo como fidelizar. Mas seria puxar ele para assinatura. A assinatura ainda não garante fidelidade. Não tem nada a ver com fidelidade, né? Você pode resolver isso do jeito errado, como que o pessoal chama de fidelização, quando o cara pega e te dá um contrato com prazo, né? As operadoras de telefonia são especialistas nisso, né? Elas chamam de fidelidade quando elas te colocam um contrato de 12 meses que, se você cancelar antes, você paga multa, né? Eu não sou fiel a ela, eu sou obrigado a ficar com ela. É um problema, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso. Vocês pegam e mostram várias imagens dos testes dos headers, como mostraram nos slides, está no documento, sendo que, se vocês usam o mesmo Nginx com o mesmo conjunto de configurações, todos os sites vão ter a mesma configuração. Não adianta ficar ocupando espaço, enchendo de imagem em documento para demonstrar a mesma coisa. O diagrama de vocês mostra que era o mesmo servidor atendendo a várias instâncias. Portanto, coisas que são avaliadas no teste, como versão do SSL, a versão da chave, normalmente vão ser iguais para todos os servidores. Dá para fazer diferente? Dá, mas espera-se que vocês não façam isso, né? Vocês falam de utilizar base de CEPs para garantir autenticidade do CEP inserido. A gente já falou sobre isso na equipe anterior, né? Eu queria realmente entender de onde que vocês tiram a ideia sobre isso de autenticidade, garantir que uma coisa é autêntica só a partir de uma validação simples, né? O cara digitou um CEP válido, é uma coisa. Agora, esse CEP é autêntico, é o CEP dele, é o CEP que garante que ele está naquele lugar, não tem nada a ver, vocês não conseguem fazer. Qual que seria um termo melhor? Eu entendi que o termo está errado, só estou perguntando. Uma ideia, não sei. Um CEP existente na base do correio. Ah, entendo. É o máximo que você pode fazer, concorda? Não dá para garantir se o dado é real, é verdade. Só se o CEP existe. E vejo, existem casos onde o CEP existe e não tá na base de vocês, porque vocês falaram que vocês tiveram acesso a uma base que vocês baixaram em um arquivo texto, certo?
Se você não sabe qual é a data de atualização dessa base, vocês podem deixar alguém fora do sistema. Porque foi o que aconteceu comigo. Que existe um CEP genérico que era da cidade de São Paulo, que era o 00000. Era um CEP genérico que por muito tempo foi utilizado. Eu tentei usar na base de vocês e simplesmente não passou. Se eu tivesse com um CEP novo, como é que eu ia colocar? Então, o CEP ele é mais para dar essa questão de praticidade, né? Se o CEP existe, ele pega da base e já coloca as informações. Mas se não existe, não tem esse negócio de desvalidar, né? Ou tem, não lembro. Eu acho que tem. O problema é, vocês estavam recusando. Eu não consegui me cadastrar enquanto eu não coloquei um CEP que... tem que tirar essa parte. Como a gente estava só usando CEP válido, é verdade. E também tem um negócio de... Acho que quando a gente pensou nisso, né, que existe, por exemplo, o CEP, que é para uma cidade inteira, né? Municípios pequenos. Sim. Aí deixar aberto, né, para o usuário colocar o CEP lá que ele quiser. Então, existem determinadas coisas que, quando a gente coloca determinadas validações pensando só no nosso mundinho de São Paulo, a gente deixa de fora muita gente. Tá? Aqui em São Paulo, na região de São Paulo, a gente tem CEPs específicos para uma rua. Né? Às vezes para um pedaço de uma rua, para um lado de uma rua, para um prédio em uma rua. Certo? Então, existe uma definição muito boa. Mas em determinados lugares, é o que você falou, é um CEP na cidade. E o carteiro sabe exatamente onde é cada rua. Eles sabem exatamente onde as coisas estão. Eu vou falar só mais uma coisa, existem ainda outros pontos dentro do banco, do documento, mas como já está tarde e daqui a pouco o metrô fecha, né? Vocês não vão conseguir pegar o metrô para ir para casa, né? Eu vou falar de um pedaço que vocês falam que armazenam as senhas num arquivo DB.json, né? Acontece que vocês estão usando a AWS. A AWS tem um serviço de armazenamento de parâmetros que permite que os parâmetros sejam armazenados até de forma criptografada, e daí só quem tiver determinada permissão tem acesso a ver ele descriptografado. Pensem em usar algo que garanta mais segurança para coisas como conexão com banco de dados, e não simplesmente colocar num arquivo texto, que pode ser o padrão em muitos lugares, mas quando existe o ferramental para você fazer de uma maneira mais segura, é o ideal de vocês fazerem. Né? Vocês precisam revisar muito bem essa documentação, a aplicação para mostrar para a gente isso tudo funcionando no local correto, porque a gente não conseguiu ver isso funcionando de verdade no local que deveria. Praz, Daniel, vocês têm mais algum comentário? Não, acho que não. Eu também não. Então é isso por hoje. Boa noite a todos. E semana que vem temos mais 2 equipes, né? Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço o convite.